pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais um vídeo, enquanto preparamos nossas aulas, alguns vídeos cursos, né, de programação, operação, Bobador Renichal, para colocar para vocês esse canal. Nós vamos colocando alguns vídeos ilustrativos sobre o que é uma máquina CNC, né? Hoje estamos apresentando aí um centro de usinagem de marca Grob, de 5 eixos, usinando uma esfera. Durante a apresentação do vídeo haverá uma narração do que está acontecendo. Peço a você que se inscreva no canal para poder acompanhar as publicações que a gente vai introduzindo aí. E se gostou, dá um like para a gente poder ir melhorando cada vez mais nossos conteúdos aqui, tá bom? Obrigado, um abraço aí para todos vocês e fique com a gente. Vamos falar agora sobre esse negócio de 4 eixos, 5 eixos, 6 eixos, 3 eixos, tá? Uma máquina CNC em geral, tá? Aqui eu tenho um exemplo no centro de usinagem. No caso, esse aqui tem 4 eixos, tá? Mas vamos falar em 6 eixos, que seria o básico de um centro de usinagem completo, tá? Seria 6 eixos. Então, ó, aqui eu tenho um esqueleto da máquina. Esse esqueleto está pelado, está livre de chaparia, caixa de refrigeração, tanque de refrigeração, bombas de refrigeração, armário elétrico, tá? Então a máquina está aqui só o esqueletão dela, a base de funcionamento, tá? Eu tenho aqui numa vista, essa vista aqui é a vista lateral, então estou vendo a máquina de lado, tá vendo o fuso aqui, ó, fuso, a mesa da máquina na área de trabalho, a mesa na estação de carga. Aqui eu estou vendo a máquina de frente, tá? Então o fuso está aqui, né? Aqui está a mesa, aqui está o magazine, aqui está a coluna da máquina, as duas guias, ó, as duas guias lineares que sobe e desce o fuso. Aqui eu estou vendo ela de cima, né? Onde estou vendo o fuso apenas da máquina, a mesa na área de trabalho, e aqui a mesa na estação de carga. Aqui é o giro da troca dos pallets. O que é a estação de carga? É aqui onde o operador troca as peças. A área de trabalho e estação de carga. É um centro de usinagem com duplo pallet, né? Então quando está usinando o pallet que está na área de trabalho, o operador fica trocando a peça usinada pela peça bruta, colocando na bancada a peça usinada e colocando a bruta no dispositivo. Quando conclui a usinagem aqui na área de trabalho, o pallet é trocado automaticamente pelo programa, tá? Quando entra a peça bruta, o programa começa a ser executado novamente e o operador começa a retirar a peça aqui da área de estação de carga, tá? Por isso que o nome é estação de carga. Aqui ele pode abrir a porta, vai ter uma chapa que vai dividir entre a área de trabalho e a estação de carga, para não expor o operador, né? Então eu tenho aqui, vou detalhar mais aqui a vista lateral. O que eu tenho? Eu tenho o fuso, né? A referência de movimentação do fuso no Y, aqui é o movimento em Y, sobe e desce aqui, ó, tá vendo aqui o eixo Y, essa setinha. Quando ele sobe é Y+, quando desce é Y-. Aqui é a coluna, aqui está o motor, aqui em cima está o motor que movimenta o eixo Y. Ele funciona como se fosse uma morsa, né? Uma morsa que tem um fuso de rosca, que conforme você gira a rosca, o carro da morsa corre. Aqui é a mesma coisa, eu tenho o carro onde está a unidade de trabalho, e quando esse motor movimenta o fuso, existe o movimento da área de trabalho para subir ou descer nas guias lineares que estão aqui do lado, que essas duas guias lineares aqui, ó, são os trilhos onde assentam a unidade, tá? Depois a gente vai ver com mais detalhe como é que funciona esse fuso de esfera e a guia linear. Mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre ele, tá? A precisão que dá de movimentação, ao lado dessas guias existe uma régua óptica que ela enxerga sinais
dentro do carro de movimentação, e com precisão ela vai fazer a parada, a movimentação, ela vê quanto que esse motor precisa girar, quantas voltas precisa dar nesse fuso para parar com precisão onde eu preciso. Tá? Então esse é o movimento em Y, a referência é sempre ao centro de giro do fuso. Tá? Então o centro dele aqui, ó, o centro da ferramenta aqui é a posição mínima. Por quê? Para não bater máquina com máquina. Não pode bater máquina com máquina. Uma máquina vazia, você pode movimentar ela à vontade. Não é uma máquina bem construída, não é para bater máquina com máquina. Tá? E aqui nesse sentido nós estamos vendo um movimento em Z. O motor do eixo Z está aqui atrás. Ele movimenta o fuso da mesma forma, o mesmo conceito que tem aqui embaixo. E ele movimenta todo o sistema da mesa. Nesse caso aqui a mesa é rotativa. Ela movimenta em torno do eixo Y. Ela é o eixo B. Tá? Depois vamos ver qual que é o critério de nomenclatura desses eixos. Tá? Então, basicamente, na vista lateral nós temos isso. Na vista frontal, nós temos um movimento em X. Ó. É também o centro de giro do fuso que dá o posicionamento do eixo X. Tá? Então, ele faz nesse sentido. Observe que a setinha está indo para aqui, está indo para lá. Então, nesse sentido é positivo, para cá é negativo. E o Y, mesma coisa, sobe e desce. Essa parte achurada seria a área de curso do eixo X e Y. E aqui de frente, aqui no X também, né? Que é, no caso, vendo de cima aqui, ó. Nós olhando de cima o fuso no centro aqui, o eixo X no centro. Tá? Então você vai ter um cubo, na verdade, que é a área de trabalho da máquina. Tá? Então aqui nós temos um magazine. Esse desenho aqui é o detalhe do nariz da máquina. Tá? Ele tá aqui, esse S0 quer dizer que essa posição onde tem esse rasguinho virado para cima, essa é a posição S0. Então a máquina normalmente orienta o fuso numa posição fixa para fazer a troca de ferramenta, para ele saber como que vai encaixar a ferramenta no fuso. Quando o magazine pega o bracinho, o trocador, ele tem que dar uma posição fixa. Tem máquina que é em 180 graus, no caso esse rasguinho vira para baixo, e tem máquina que é em 0 grau, que esse rasguinho vira para cima. Tá? Ou, se o fabricante querer uma outra posição, também é possível, vai da configuração de cada fabricante. Ok? Então, basicamente, funciona assim uma máquina, esta máquina CNC. Tá? Então, nós vamos ver mais um detalhe agora. Olha aí, ó. Esse detalhe aqui é uma mesa. Então eu tenho aqui a mesa da máquina, ou pode ser a unidade do fuso também, que é uma explicação de como é que funciona. Tá? Então aqui pode ser o que eu quero movimentar, o carro que eu quero movimentar. Aqui tem o fuso de esfera, que é uma rosca. Tá? Aqui nesse final tem um mancal com rolamento fixo. Para cá eu tenho um outro mancal com rolamento fixo. Aqui vai o motor que vai movimentar esse carro. Tá? Vai girar esse eixo dentro, então o carro vai movimentar para lá e para cá, conforme gira esse motor. Embaixo desse carro tem uma porca de esfera pressionada com rolamentos. A gente vai ver um pouquinho para frente que ela faz parte do conjunto do fuso. Que essa porca é presa por baixo na mesa. Aí do lado aqui, ó, tem uma guia linear, que são os trilhos, né, que ela corre, a guia linear, que nós vamos ver também em detalhe como é que funciona. E que por baixo também na mesa existem os apoios da guia linear, que vão apoiar essa mesa. Então o movimento vai acontecer com precisão. Então a parte construtiva disso aqui tem que ser muito precisa, a usinagem desses componentes tem que ser muito preciso. Tá? Eu trabalhei na empresa Heller, eu trabalhei na área de fabricação, durante 4 anos, na área de engenharia de fabricação. Eu era coordenador da área de processos, da engenharia de fabricação. E trabalhei mais 2 anos depois na área de engenharia de aplicação, que é onde eu aplicava o produto, na parte do uso da máquina, né? E depois mais 8 anos na área de treinamento exclusivo. Então trabalhei 15 anos no fabricante de máquina, uma máquina Heller, máquina de qualidade, né? Então deu para a gente conhecer um pouquinho da fabricação, da aplicação e de como você vai usar da melhor forma uma máquina CNC, certo? Olha aqui, aquela mesa já está meio transparente, tá? Então você está vendo a mesma mesa, aqui você está vendo a porca que corre
que é presa na mesa, mas que corre conforme gira o fuso está aqui. E aqui o suporte das guias lineares, dois suportes aqui, dois lá, são 4 suportes que apoiam a mesa. Tá? Isso aqui ele é preso na mesa, e conforme ele desliza junto na guia linear, que também tem rolamentos. Aqui a maioria é rolamento cilíndrico, seria cilindros, pequenos cilindros de rolamento. Aqui dentro seria esferas, na porca seria esferas, ok? Então aqui você está vendo um detalhe da fixação do fuso. Tá? Então aqui está o fuso, aqui dentro está o suporte onde vai a mesa em cima, dentro está aquela porca presa. Tá? Então conforme gira esse fuso aqui, esse suporte corre para lá ou para cá com a mesa em cima. E lógico, depois eu teria do lado os 2 trilhos, né? Aqui vai o motor, o suporte do motor, dentro aqui tem um rolamento fixo e aqui um rolamento fixo também. Aqui é um esqueminha no torno, a mesma coisa, tá? Falamos em mesa, mas no torno também é a mesma coisa. Ó. Então tem um aqui ó, onde o fuso está fixo, um rolamento fixo. Aqui um outro mancal com rolamento, aqui está o motor, aqui está o fuso, aqui está a porca, que ela é presa no carro porta-ferramenta do torno, no caso na torre, né? Que vai fazer o deslocamento, ok? Aqui é a base da referência onde é fixado o fuso, né? Então aqui está o rolamento fixo, aqui está a porca que vai fixar na mesa, aqui está o fuso de esfera, aqui está o outro fixo, e aqui é um lado, aqui vai o motor, onde vai fazer girar esse fuso. Lembrando que o motor ele vai dar quantas voltas precisar, baseado no que a régua óptica, que vai conversar com a guia, com uma marca na guia, de deslocamento. Então, conforme o carro desloca, na verdade por baixo no carro, vai ter uma conversa entre essa régua óptica e um sistema lá do CLP que vai mandar sinal pro comando CNC ver se está completo o posicionamento. Então aqui a gente vai poder ver com mais detalhe a porca, né, que está com as esferas dentro dos canais do fuso. Ela é comprimida para evitar qualquer folga de deslocamento aqui na mesa. Então ele vai para lá, ele vai sem folga, quando ele vem para cá ele não tem folga nenhuma, ele todo circula, vai e vem sem folga. Aqui a gente pode observar a guia linear, então um trilho, esse aqui é o suporte que vai correr em cima do... Então a mesa ela é presa nesses 4 parafusos, então são 4 suportes, um em cada canto da mesa. Aqui é um bico de lubrificação, né? E tudo isso aqui é feito automático também pela máquina, tá? Então ela vai correr para lá e para cá em cima do trilho. Aqui dentro também tem rolamentos cilíndricos que vão fazer um ajuste perfeito, não pode ter folga, mesmo ficar girando para lá e para cá que não pode, tem que estar tudo bem fixo. Aqui é o trilho inteiro, né? Então você vai ter o suporte que vai correr para lá e para cá em cima do trilho. Lógico que vão dois suportes em cada lado do trilho para sustentar a unidade que vai ser deslocada, né? Pode ser a unidade do fuso, pode ser a mesa, tá? Pode ser a mesa do X ou a unidade do fuso em Y, o deslocamento qualquer da máquina, ok? Olha, quando nós falamos em nomenclatura de eixo, que eu falei mais para frente, ver com mais detalhe, quem define essa nomenclatura é a norma DIN 66217, tá? Essa norma define a regra da mão direita. O que é? São 3 eixos, a base de uma máquina completa, tá? Eu posso ter 2 eixos, eu posso ter 3, né? Lineares. Então são 3 eixos lineares. O X, tá? O X ele é dado pelo indicador, pelo polegar, o Y pelo indicador e o Z pelo dedo médio, tá? Como é que funciona isso aqui? Numa máquina horizontal, o que é? Uma máquina horizontal é quando o deslocamento é no sentido horizontal, que nós vimos agora há pouco, tá? Esse dedo médio, você de frente
para o fuso, você é como se fosse introduzir dentro, como se fosse esse dedo seu, fosse a ferramenta que fosse ser introduzida, a cone da ferramenta que fosse ser introduzido no fuso. Tá? Então se coloca nesse sentido, e aí você vai observar, ó, o eixo Z ele vai ser o movimento do seu dedo. Quando ele se afastar, ele vai ser o Z+. Tá? Então, quando ele empurrar para frente aqui a unidade, é Z+. Quando ele subir, ó, Y+, para a direita aqui é X+, e X-. Então, esses movimentos são os básicos de uma máquina horizontal. Tá? No torno, você vai ter dois eixos. O Z, que aí você vai pôr esse dedo dentro da placa onde se fixa a peça. Tá? O X e o Y. O X tem um detalhe. Quando a torre do torno estiver do lado frontal aqui, do lado do operador, o X é nessa posição. Se a torre tiver traseira, tiver para cá, então aqui é frontal e lá é traseira. Aí o X vai para lá, o X positivo é para lá. Tá? Então tem esse detalhe. Então ele inverte a posição do X, frontal e traseira. Então sempre quem comanda para onde vai o X+, é a posição da torre. Então se ela estiver para cá, o X+ vem para cá. Se a torre estiver para lá, o X+ vai para lá. E o Z sempre assim, ó. Quando você afasta a ferramenta da placa, é o Z+. Quando você aproxima, é Z-. Sempre assim, aproximou, Z-, afastou, Z+. Então, quando está operando uma máquina e tiver alguma dúvida na hora de afastar, sempre é mais distância, Z+, menos distância, Z-. Ok? Então, esse é de uma máquina horizontal. Numa máquina vertical, usa a mesma referência, o polegar X, o indicador Y e o dedo médio Z. Ó. Agora o eixo Z, o fuso, está na vertical, está aqui. Ó. Então eu introduzo a ferramenta da mesma forma de frente para a máquina. Então o movimento em X vai ser um movimento transversal aqui. Ó. O movimento longitudinal aqui, ó, é o Y, e o vertical aqui é o eixo Z. Sempre mostrando a posição da setinha, que é o sentido positivo ou negativo. Aqui quando a ferramenta afasta, que ela sobe, ou a mesa afasta, tem máquina que a unidade de giro fica fixa, a mesa que sobe ou desce. A mesma coisa, afastou Z+, aproximou Z-. Foi para lá, a ferramenta em relação à peça, ou a mesa, Y+, só para cá é menos. Porque tem máquina que não é a unidade que movimenta, é a mesa. Então, não importa. Isso que a gente está vendo aqui é um movimento relativo entre a peça que está sendo usinada, né, e a unidade de trabalho, que é o fuso. Ok? Essa é a norma DIN. Um outro detalhe que a gente deve observar na aplicação de uma máquina é a área de colisão do dispositivo, onde você prende a peça do dispositivo. Então, aqui eu estou olhando de lado e aqui eu estou olhando de cima. Tá? Então eu tenho o eixo Z aqui o X, e aqui tem o eixo Y, e aqui o X ou o Z, que importa. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, mas pode ter outros formatos. Tá? Então, não sempre vai ser assim. Então, dentro desse círculo, ó, esse círculo que está em branco aqui, que seria esse círculo aqui, tem que fosse um cilindro, tá? É a área de colisão aonde eu posso colocar qualquer peça, qualquer dispositivo, estando dentro dessa área aqui, ó, não vai ter problema nenhum de colisão com chaparia quando eu girar, quando eu fizer um giro de mesa, o eixo B aqui, ó, que está girando o eixo B porque está em torno do Y. Daqui a pouco a gente vê essa nomenclatura. Tá? Então, estando dentro desse círculo aqui, eu posso girar à vontade. E dentro dessa altura aqui. Tá? Se eu tiver a peça fora disso, eu posso bater. No caso, a altura, eu já vi peça cair do pallet na hora de trocar de estação de carga para de trabalho. Ele vai solto, como se fosse um garçom levando o copo numa bandeja. Bateu, ele cai. Então bateu em cima de uma travessa da divisão da trocador de pallet e caiu o pallet com mesa, com dispositivo tudo fora. Amassou a máquina, danificou algumas coisas. Por quê? Porque não foi atentado pelo limite alto aqui, limite superior da altura do dispositivo. E esse achurado aqui, ó, seria uma condição que eu posso trabalhar com B0
e B90 dentro desse limite aqui. Então, se eu afastar aqui no Z máximo e girar ele, não vai ter problema nenhum. Mas se eu tiver com B90, por exemplo, que tiver com o parity o fuso de lado aqui, eu vou ter problema se eu for girar o parity. Ele pode bater na minha, ele pode girar dentro desse raio aqui, ó, tá? Quando eu estiver no B0, tá? Então eu não posso dar um giro completo nele em qualquer posição, ok? Então esse detalhe aí, tem que levar em conta a área de colisão. O que eu pego? Como que eu faço isso? Eu pego o dispositivo feito no AutoCAD, por exemplo, né? E pego esse desenho aqui feito no AutoCAD, né? Os dois na mesma escala, pelo centro do dispositivo, jogo aqui no centro da mesa e vejo se alguma coisa vai ficar fora, ok? Se tiver fora, corrige. Outro detalhe aí também, eu tenho como limite peso máximo sobre a mesa, tá? Então tem que olhar lá nos dados de máquina, quanto que é aquele curso que eu falei anteriormente, no X, Y e Z, e quanto que é o peso sobre a mesa, tá? Peso de ferramenta no magazine, tamanho da ferramenta máximo no magazine, na hora de colocar no magazine, os diâmetros que eu posso colocar uma perto da outra, alguma que eu tenho que pular um espaço porque pode colidir na hora de girar o magazine. Então tem muitos detalhes aí que tem que ser observado, tá? Isso no manual da máquina, até no catálogo da máquina consta, tá bom? Aqui, ó, é um dado sobre uma máquina horizontal. Então nós estamos olhando em perspectiva, aqui tá o fuso, né? O eixo Z, o eixo X, o Y, ok? Então dentro da norma DIN 66217, todo o eixo rotativo em torno do eixo X é o eixo A, todo rotativo em torno do Y é o B, e todo rotativo em torno do eixo Z é o eixo C. Então você tem que observar esses detalhes, tá? Então o que seria o giro? Quando eu tenho algum dispositivo, algum sistema na mesa que vai fazer um giro nesse angular aqui. É a mesma coisa nos outros, às vezes no eixo C, às vezes é um sistema que tem aqui no cabeçote que gira, às vezes é a mesa que gira. Depende da configuração mecânica da máquina, dos componentes da máquina, tá? Então, o que vale é isso. Dentro da norma, então tenho 3 eixos lineares, o X, o Y e o Z, e 3 rotativos, o A em torno do X, o B em torno do Y e o C em torno do Z. Fora isso, são eixos adicionais, tá? Então posso ter um eixo que é adicional a Z, por exemplo, que movimenta, o Z movimenta a mesa e o W movimenta a ferramenta aqui. Então, os dois vindo um de frente um para o outro, existe uma combinação que vai tornar a máquina mais rápida. Tá? Então, eu vou ter um outro eixo aqui que seria o eixo W, por exemplo. Tá? Seria o W, U e V, também os complementares desses 3 eixos. Então, eu posso ter a máquina até 9 eixos aí, nesse sentido. Ou mais, dependendo do fabricante e os comandos aí que o comando permitir, tá? Então aqui eu estou vendo uma vista frontal de uma máquina horizontal, né? Olhando como se eu estivesse na posição da ferramenta, como se eu fosse a ferramenta. Então tenho aqui um eixo em torno do eixo C, o Z está aqui, ó, tá? O eixo Z está aqui, tridimensional, tá? Tá? Então gira em torno, é como se essa ferramenta, como se virasse assim, ó, como girasse assim, ó, a mesa, ok? Aqui o Y em torno, na posição vista de X. Então estou vendo a máquina de lado. Ó. O eixo X está aqui, ó, tá? O Y e o Z, ó, lá, a ferramenta está lá. Então estou vendo aqui como se eu tivesse de frente para o eixo X. Então o eixo que gira aqui em torno do X é o eixo A. É a mesma coisa que eu fizesse um giro assim, ó, na mesa, tá? Na mesa ou na ferramenta, tá? Tanto faz. Que aí é uma referência entre eles. E aqui é o eixo B, que é aquela máquina que nós vimos agora, aquela máquina pelada, ela tem essa configuração. Nós estamos vendo de cima, aqui está o fuso, o eixo Z que faz esse movimento, o X que é movimento transversal aqui, e o giratório aqui em torno do Y. O Y está subindo e descendo aqui, ó, tá? Então esse aqui é o Y. Em torno do Y é o eixo B, que é a mesa que está fazendo. Tá?
Vamos falando mais uma vez, não importa quem faz o movimento, é um movimento relativo entre eles, ok? Esse aqui é aquele que eu falei do torno, né? Então, ó, eu tenho o eixo X para mais quando o carro, a torre está frontal, movimento em torno do Z, ó, é o eixo C, tá? Então funciona mais ou menos assim o esquema de programação de um torno. Então eu vou ter aqui, ó, o afastamento x z mais, aproximação z menos. Afastamento da torre para lá, x mais, aproximação x menos, tá? E aqui no centro do usinagem ou numa fresadora vertical, tá? Então vertical porque a ferramenta aqui, ó, tá na vertical. Então, ó, o eixo y está aqui, ó. O x está aqui e aqui está o z. Ó, se esse cabeçote fizer esse movimento aqui de posicionamento, é o eixo B que está girando. Por quê? Porque está em torno do eixo Y. Tá? O movimento aqui, ó, a mesa girasse nesse sentido, um posicionamento em graus, é o eixo A. E em torno do eixo C, que está aqui em cima, ó, tá? Então se a mesa fizesse esse giro aqui, ó, é o eixo C. Tá? Porque está em torno do eixo Z, que está aqui, ó. Tá? Esse aqui é o eixo Z. E aqui está esse olhinho aqui, ó, é o ponto de vista do operador, para fazer aquela regra da mão direita, ok? Então aqui, ó, ponto de vista do operador. Funciona assim. Esse é um sistema de máquina vertical. Então os 3 eixos lineares e os 3 circulares. O básico. Isso não que toda máquina obrigatoriamente tem que ter eixo giratório. Tem máquina que tem só os 3 lineares, tá? Aqui é uma visão de uma máquina vertical olhando de cima, então estou como se olhando da ferramenta, o giro está aqui no eixo C, né? Em torno do. Aqui está o Z, né? O movimento aqui é o X, o movimento aqui é o Y. E penetração subindo e descendo é o eixo Z. Olhando aqui de lado, olhando da posição do eixo X, né? Então se a mesa girar aqui, ó, é o eixo A, tá? Ou se de repente essa torre que ela girar também nesse sentido, assim, nesse mesmo sentido aqui, ó, é o eixo A também, porque está girando em torno do eixo X, tá? Não é que tem que ser em cima do eixo X, no sentido do eixo X, eixo giratório, é o que vale para o eixo, tá? Então qualquer dos eixos, qualquer dos giratórios. E aqui eu tenho uma vista de lado também agora, né? Olhando do eixo Y, de frente para a máquina aqui, na verdade, né? Aqui está o eixo Z, aqui está o X, o X, e aqui está o Y. O Y está indo para lá, indo e voltando para lá, tá? Então a depenetração está aqui, que é o Z. A mesma forma, então o giro aqui seria o eixo B. Então se ela girasse nesse sentido aqui também, seria o eixo B. Tá? Então ela pode girar em qualquer situação que esteja girando, né, em torno do eixo aqui, seria nesse sentido, ok? Então nós estamos voltando aqui para ver tudo aquilo junto, né, nessa parte da máquina, tá bom? Observando a figura da regra da mão direita, você pode observar na norma DIN 66217 os 3 eixos lineares x, y e z e os 3 circulares A, B e C, que a gente já explicou anteriormente. Quando você tem mais de um eixo trabalhando, movimentando simultaneamente, nós utilizamos a expressão interpolação. Uma interpolação ela pode ser linear ou circular. Então, se 2 eixos ou mais trabalham sincronizados em movimento para gerarem uma reta, um sentido somatório entre os movimentos, ele é considerado uma interpolação linear. Quando existem movimentos circulares, às vezes até combinado com lineares, mas que formam arcos, ele é considerado uma interpolação circular,
tá? Então, isso sempre é referência à interpolação, quer dizer, dois eixos trabalham olhando um para o outro e coordenando o movimento um com o outro para que o alinhamento de um raio ou de uma reta seja perfeita, ok? Então, o sincronismo tem que ser perfeito, tá legal? Então vamos observar nesse filme aí essa condição, tá legal? Vamos ver aí então. Então aí olhando a máquina, olhando de frente aí, olha, esse giro que a gente pode observar é o eixo A, ele está girando em torno do eixo X. Olha aí, é o eixo A. Tá uma esfera pronta aí, que já foi usinada, né? E está demonstrando um giro do eixo A. E é a usinagem daquela esfera. Então aí está tendo uma interpolação circular em X e Y e uma linear em Z. São 3 eixos trabalhando combinados, fazendo uma interpolação com 3 eixos para gerar uma esfera. Tem momentos aí que o eixo A combina também. Então tem o eixo Z, o X, o Y e o A. Ó, aí tá o eixo B está girando, ó, e B é o Z e o Y trabalhando. Ó, a ferramenta vai subindo ou descendo, com o eixo B girando, né? O eixo B está girando e o eixo Z fazendo gerar aí a cópia do desenho que está sendo feito aí do mapa mundi no plano aí. Aí já está entrando um fresamento, né? Um fresamento linear, o eixo B girando com A posicionado também em grau, aí uma interpolação com B girando, A girado e o XY também, e Z. É uma combinação bem carregada mesmo. Aí já é um carregamento numa ferramenta no Magazine, mostrando como é que ela é encaixada, né, nesse tipo de máquina, por exemplo, né? Aí a troca de ferramenta, como é efetuada no Magazine, né? A troca tipo picape, né? Ele vai buscar a ferramenta lá, não tem braço trocador. Aí o movimento aí é um palpador. O palpador ele toca na superfície, dá um trigger no sistema que vai mandar um sinal lá pro comando, que vai fazer um cálculo através de uma subrotina que vai gerar o ponto exato onde foi tocada a ferramenta, a superfície, a medição da superfície exatamente naquele ponto, né? Mais para frente a gente vai falar muito em apalpador também. Aí há um tipo de refrigeração interna, refrigeração externa da máquina também, tudo comandado por função M. Aí a ducha superior que lava o sistema de usinagem, lava toda a usinagem. E aí a pistola é manual, através de acionamento manual, né? Aí o detalhe da máquina inteira, né? Estamos vendo aí que fabricação Grob, não é nenhuma propaganda, é uma marca boa, mas não estamos ganhando nada para fazer a publicidade da Grob, apenas estamos usando um filminho deles aí, né? Aí a máquina assim, a chaparia mostrando por trás o movimento dos eixos nas guias. Aí um painel de pneumático, hidráulico, onde todo o sistema é funcionando, né? Aí o operador, ele vai fazer a troca do pallet, ele vai abrir a porta da estação de carga. Às vezes essa porta automática funciona automaticamente. Ele está posicionando o pallet para tirar a peça. Ele vai tirar a peça e trocar a peça. Não, ele já trocou a peça, né? E agora ele vai fazer a abertura da área de trabalho, a abertura da porta. Ele tem que destravar essa porta para ver alguma coisa lá dentro. Fecha, tem que apertar um botão de travamento de novo. Ela apertou o botão de travamento e vai trocar o pallet. Agora é o pallet lá de fora com a peça bruta, entra e sai a usinada.